tem uma questão aqui da OBF de 2006 que está relacionada com essas características dos espelhos planos, né? Então, você tem aí um diagrama que representa dois espelhos planos E1 e E2, que estão perpendiculares entre si, uma fonte pontual de luz posicionada no ponto A e o traçado do percurso de dois raios luminosos, 1 e 2, contidos num plano perpendicular aos espelhos. Então, você vê aí toda a descrição da questão, a gente pode ver na figura ao lado. Assinale com V as proposições verdadeiras ou com F as falsas. Tá? Então, a gente vai analisar cada frase dessa e verificar se ela é verdadeira ou falsa. A primeira frase diz que a interseção entre os raios 2 e 4 em nada impede o livre trajeto deles. Então, os raios 2 e 4, aqui a gente está vendo o raio 4, né? A gente vê, na verdade, o prolongamento dele no ponto B, e o raio 2 ele está apontando aqui em direção ao espelho E1, enquanto que o raio 4 aponta em direção ao espelho E2. Na verdade, o raio 4 ele tem origem, ele parte de A, na verdade, ele parte sendo chamado de raio 1, e depois que ele reflete no espelho E1, ele vira o raio 4, enquanto que o raio 2 ele parte diretamente do ponto A, né? E aí a pergunta é, a interseção, ou seja, o ponto onde entre esses dois raios se encontra, aqui, quando esses dois raios se encontram, tem alguma coisa que vai impedir o trajeto deles? Ou seja, se o raio 2 encontra o raio 4, vai haver algum desvio? Ou o 4 vai desviar do 2, ou 2 do 4? Essa é a pergunta, né? Ele, na verdade, está se fazendo uma afirmação. A interseção entre os raios 2 e 4 em nada impede o livre trajeto deles. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O trajeto dos raios de luz ele não vai ser impedido pela presença de um outro raio de luz. Eles são independentes, eles não vão se desviar e não vai acontecer nada se um raio de luz cruzar com outro raio de luz. Então, essa primeira afirmação é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação diz que o ponto B marca a posição da imagem virtual do objeto em A. Então, se a gente for olhar aqui, o espelho E1, você tem o ponto A, que é um ponto objeto, né? E você tem dois raios de luz que partem do ponto A em direção ao espelho E1. E pelo princípio da reflexão, né? Reflexão dos raios de luz, o raio 1 incide no espelho 1 e é refletido como raio 4. E aí a gente vê o prolongamento do raio 4 aqui no ponto B. Né? O raio 4 se prolongando, o prolongamento desse raio, representado aqui por essas linhas pontilhadas, né, tracejadas, no ponto B. E a mesma coisa ocorre com o raio 2. Né? O raio 2 incide no espelho e ele é refletido, vira o raio 3. Só que o prolongamento dos raios do raio 3, ele se encontra aqui no ponto B. Então, eu posso dizer que o ponto B marca a posição da imagem virtual do objeto em A? Sim, eu posso dizer isso. A imagem virtual, como esse é um espelho plano, ele sempre vai produzir uma imagem virtual. E a imagem virtual vai ser produzida vai ser obtida, né, pelo prolongamento dos raios de luz, que são representados aqui pelas linhas pontilhadas. Então, essa afirmação também é verdadeira. Os raios 5 e 6 têm como interseção o ponto C, um ponto imagem de E2 do objeto em B. Então, vamos lá. Novamente, aqui a gente vê o raio 5, né? E essa linha tracejada aqui é o prolongamento desse raio que atinge o ponto C. E o raio 6 também tem seus raios prolongados e também atingem o ponto C. Então, realmente, os raios 5 e 6 se interceptam, ou seja, eles se encontram, né, no ponto C, e esse ponto C, então, vai ser uma imagem, vai ser relacionado, vai ser um ponto imagem
do objeto em B. Então, o ponto B, que é um ponto imagem em relação ao ponto A, ele vai virar um ponto objeto para o espelho E2. Então, o ponto A é um ponto objeto para o espelho E1, que vai produzir o ponto imagem B, e o ponto imagem B ele vai virar um ponto objeto para o espelho E2, que vai produzir a imagem, ou ponto imagem C. Então, essa terceira afirmação, que diz que os raios 5 e 6 se interceptam no ponto C, que é um ponto imagem em relação ao objeto B, também é verdadeira. Então, quer dizer que um ponto imagem pode virar um ponto objeto? Sim, se ele for, ele pode ser um ponto imagem para um outro espelho, né? Então, ele pode virar, na verdade, pode virar um ponto objeto para um outro espelho, né? Como é o que está acontecendo aí nesse caso. E a última afirmação diz que os raios 5 e 6 são coplanares entre si. Eu não sei se vocês lembram o que é um raio coplanar, ou seja, são raios que fazem parte do mesmo plano. Então, um exemplo aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, porque é uma visualização que a gente precisa ver tridimensionalmente, né? Então, imagina que você tem dois planos aqui. Você tem um plano assim, como se fosse a tela do seu computador, né? Do seu dispositivo, e você tem um plano perpendicular a essa tela. Então, um conjunto de raios de luz coplanares poderia ocorrer, por exemplo, se você tem um raio aqui e um raio aqui. Ou seja, os dois raios aqui, eles fazem parte do mesmo plano. Agora, um caso onde a gente não vai ter essa propriedade de coplanaridade, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, se eu consigo me fazer entender. Imagina que você tem um raio que incide aqui e ele veio para esse plano. Então, você tem raios que não estão compartilhando o mesmo plano, eles estão em planos diferentes. Então, esse caso aqui, os raios não são coplanares. Então, se a gente olhar para a figura, a gente pode dizer que os raios 5 e 6 são coplanares? Sim, podemos dizer, porque eles compartilham o mesmo plano, que por acaso é o plano da tela onde vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, essa última afirmação também é verdadeira. Então, a resposta correta, né, a sequência correta de respostas para esse conjunto de afirmações está relacionado com a letra E.